Olá, sou Luciana do Rocio Malon e você está aqui na Rádio Web Amor e Vida, programa Cultura com Luciana do Rocio. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Boa noite, seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada. Carla, conta aqui pra gente, como e quando você descobriu que tinha o dom para o empreendedorismo e para ser fonoaudióloga e chefe de cozinha? Conta aqui pra gente. É muita coisa, né? Então, eu comecei a ser uma filha médica. E o mais perto de médico que eu cheguei naquela época foi fonoaudiologia. Aí eu trabalhei com fono durante mais ou menos uns 9 anos, foi quando eu empreendi a primeira vez, que foi um negócio, uma loja de varejo com a minha mãe e com a minha irmã, na área de decoração. Fiquei nessa empresa até 2001, quando e lá eu fazia toda a parte de comunicação, toda a parte de eventos, e eu vi que a minha história era um pouquinho diferente, que o que eu queria fazer era trabalhar com eventos, uma coisa mais minha mesmo, né? E daí eu empreendi de novo, foi quando eu fiz, né, a minha formação para chefe de cozinha. Nesse meio tempo eu trabalhei em algumas empresas na área de treinamento em vendas, enquanto eu me formava chefe. Tive também 2 restaurantes, e aí o tamanho já estava um pouco grande e eu fui buscar um sócio. E, na verdade, a pessoa, né, a empresa que veio, né, as pessoas que vieram para serem meus sócios, na verdade, eles quiseram comprar o negócio. Aí eu vendi esse negócio, né, que era o buffet, que a gente fazia em média 6 eventos por dia, era uma loucura a minha vida. E aí os 2 restaurantes, e então eu parei de trabalhar por um tempinho, por uns 6 meses, não consegui ficar mais tempo parada do que isso, e foi quando eu fui trabalhar como gestora executiva de alimentação para reestruturação de negócios e expansão. Foi aonde eu fiquei até 2022. E agora eu estou desde 2021 com esse projeto novo, né, empreendendo de novo, voltei para o empreendedorismo, que é para ajudar mulheres a despertarem a sua capacidade para liderança, que é a Ela Líder 360. Como é que é isso? Como é que ele funciona? Conta aqui pra gente. Dentro de tudo aquilo, né, que eu trabalhei com mulheres ao longo dos últimos 35 anos, eu vi toda a necessidade e todas as carências que nós mulheres temos e quais são os pontos que a gente precisa trabalhar, principalmente nas que são as nossas competências técnicas, né? Como que a gente pode melhorar, desenvolver e trabalhar essas competências? Então, é uma jornada com 16 módulos, nós somos 18 mentoras. Então, cada módulo é dado por uma mentora que tenha uma expertise no assunto que vai ser tratado. E, ao longo desses 16 módulos, estruturação ou organização pessoal. Então, organização pessoal que vem de fora para dentro, ou seja, como está organizada a minha casa, meu armário, meus documentos, meu armário de remédios, minha maquiagem, porque com isso a gente começa a estruturar o importante, a organização dos nossos pensamentos, inclusive, né? Então, eu trabalho muito com base em neurolinguística, inteligência emocional e neuroplasticidade. Então, todo o projeto, né, quando eu fiz essa jornada, né, todos os módulos, todos os conteúdos, e chamei essas mentoras, elas foram guiadas a falarem da sua expertise, mas utilizando várias técnicas e vários exercícios para a gente desenvolver, né, as competências através da neuroplasticidade, mudança de hábitos, mudança de comportamento, enfim. E aí a gente vai, primeiro, pelas competências pessoais, né? Então, organização pessoal, organização de tempo, gestão financeira. A gente tem um módulo que é muito bacana, que é com uma ginecologista, e ela conta tudo como se nós fôssemos numa consulta. Então, ela mostra todo o aparelho genital feminino, a parte de higiene, a parte de anticoncepcional,
que tipo de anticoncepcional é mais adequado para cada tipo de mulher, as doenças sexualmente transmissíveis, que principalmente uma hoje que preocupa muito por conta do elevado número de casos de câncer, né, genital, boca, enfim, vários outros, que é o HPV. Então, a gente trata também dessas questões. Tem um módulo também que é bem bacana. A gente tem nutricionista, um módulo com nutricionista, um módulo com uma personal stylist. Então, que cor que eu vou usar, que coisa que combina comigo. Então, a gente vai por todas essas partes das competências pessoais. Eu, mulher, com o meu corpo e comigo. Depois, a gente vai para um pool de módulos que são as nossas competências emocionais e pessoais, né? No que diz respeito crenças limitantes, pensamento crítico, a gente vai por todas essas nuances. E finalizando, são os módulos que têm a ver com recolocação profissional e com a parte, por exemplo, networking, tem um módulo muito bacana que fala sobre inovação, então, todas as ferramentas que são importantes hoje a gente conhecer. E o nosso trabalho, ele está focado em mulheres que estejam empregadas e que queiram desenvolver a liderança e em empreendedoras que queiram se tornar empresárias, né? A gente tem um problema muito sério de empreendedorismo no Brasil. As pessoas empreendem, mas 80% não passa do primeiro ano. Acabam com as suas economias, com a sua energia, né? E aí vem aquela coisa de autoestima, de eu não dou certo em nada, mas muitas vezes é para se desenvolver, porque empreender é só o começo do negócio. Então, é essa jornada que a gente está trazendo. Essa empresa que você tem, que ajuda as mulheres empreendedoras, ela tem um nome? Como que as pessoas fazem para entrar em contato com essa empresa? Se uma mulher quiser contratar os serviços, como é que ela faz? É a Ela Líder 360, no Instagram é a @Ela Líder 360, e tem também o blog, que tem muitos conteúdos, né? Tem e-books, tem vídeos, tem aulas gravadas, muitos textos muito bacanas e que focam no crescimento pessoal e profissional de nós mulheres, né? Também temos a comunidade Ela Líder 360. O que é a comunidade? Essa mulher, ela escolhe fazer essa jornada, não é que a gente vai pegar, vai falar para ela, olha, você tem que fazer isso ou aquilo em cursos, né, de 1 hora, né, cada tema. Em 1 hora eu não consigo mudar a vida de ninguém, né? Mas a gente consegue, através de uma comunidade, de um grupo de pessoas que estão lá se ajudando e colaborando e se conectando, a gente consegue sim trocar conteúdos, trocar histórias e ver que as pessoas, né, as mulheres podem crescer, né? E nós mulheres, muito mais do que os homens, né, a gente precisa dessa comunidade, a gente precisa dessa rede de apoio. É muito legal a gente entender que não é só conosco, né? Eu lembro muito quando eu falo disso, quando eu engravidei pela primeira vez. E eu fui para um curso, né, de grávidas, porque eu queria parto normal. E aí foi muito legal, porque eu achava que só eu tinha azia, só eu tinha enjoo, só eu sofria, né? Porque todo mundo fala, gravidez é tudo de lindo e maravilhoso, né? Mas ninguém conta a parte ruim pra gente. Só que daí tem a parte ruim, né? Tem aquela coisa do peso na barriga, tem os desconfortos, na hora de você dormir, você não sabe se dorme você ou dorme a barriga, aquela coisa. E quando eu fui para esse curso, foi uma coisa muito legal, porque eu vi que todas elas estavam passando pelo mesmo momento que eu. Tinham os mesmos medos, os mesmos anseios, as mesmas ansiedades, né, de ver a carinha do bebê, disso, daquilo. Então, desde essa época, estar em comunidade para mim, de mulheres, sempre foi uma coisa muito, né, e aí já se vão quase 30 anos. Então, é uma atividade que eu faço muito. Eu frequento muitas comunidades, foi aí que eu aprendi, né, realmente a trazer um negócio mesmo como comunidade. Eu também estou lançando o meu livro agora, em outubro, que é um livro que fala sobre o despertar das nossas competências, né?
é um livro onde, através da neuroplasticidade, da mudança de hábito, nós percebemos que nós podemos aquilo que nós quisermos. Então, são várias técnicas de neurolinguística, várias técnicas, exercícios de neuroplasticidade que conduzem o leitor, tanto que é um livro que é o que eu falo, né? Um livro mão na massa. Né? O tempo inteiro tem coisa para escrever, tem coisa para pensar, porque é para conduzir realmente esse leitor a conseguir gerar uma transformação pessoal, né? O caminho que eu, Carla, percorri ao longo de muitos anos, há alguns anos não, de 5 anos, eu tive. E aí, como que eu consegui, hoje, depois de 5, 6 anos, tá liberada, nunca mais ter tido nenhuma crise, nem nada, tá livre desde aquela época de antidepressivos, de terapia, enfim, eu faço algumas terapias de apoio, algumas coisas mais leves, mas não é aquela terapia com psiquiatra, nem nada disso, porque eu fui construindo, né, do meu cérebro, das minhas competências pessoais, que me fizeram enxergar que eu poderia viver uma vida como eu sempre quis, né? Então, é sobre isso. Eu trago muitos exemplos de meus de vida, coisas que são faladas para a gente, né? E que vão formando as cascas, né? As camadas que a gente tem na nossa psique, que vão cobrindo, né, toda a nossa, muitas vezes até a nossa inteligência, né, porque quando a gente está muito, é o que eu falo sempre, né, eu dou muito treinamento há muitos anos, e eu falo sempre a todo mundo, assim, o nervo emburrece, né, a frase que eu mais gosto de usar, o nervo, ele emburrece a gente, e ter a consciência disso e conseguir driblar essas questões todas e trazer para o nosso consciente aquilo que está no nosso pensamento, né? Um número para a gente ter noção. Nos dias que a gente está muito ativo, né? Que o nosso cérebro está muito ativo, a gente chega a ter 50 mil pensamentos em um dia. Imagina, né? Aquela pensação mental, aquela coisa que muitas vezes a gente esquece até de ser a gente, porque a gente deixa esses pensamentos dominarem. Então, como que nós vamos controlar isso? Como é que eu vou parar, vou respirar? Que tipo de exercício é positivo? Como que eu posso controlar todas essas questões? Então, o livro ele é muito bacana por conta disso. Eu gostaria de deixar uma mensagem para uma empreendedora. O que uma mulher, hoje em dia, deve fazer para ser empreendedora, né? Na sua opinião, o que ela deve fazer para ser uma boa empreendedora? Fala aqui para a gente, Carla. Eu acho que antes de qualquer coisa, ela deve conhecer muito bem o que ela vai fazer. A gente tem que, como empreendedora, olhar as nossas competências, olhar o nosso sonho e ser muito crítica em relação a ele. Se preparar antes do negócio começar. O que eu preciso aprender? Né? Eu entendo esse negócio, né? Como assim? Por exemplo, eu fui trabalhar com gastronomia. Cozinhar, todo mundo cozinha, não é? Tanto que, assim, a maior parte dos restaurantes que abrem fecham as portas. Por quê? Cozinhar não é tão fácil, não é só pegar uma panela e fazer alguma coisa, pôr num prato. Né? Tem todo o que vem atrás, tem toda a questão de custos, de montagem de valor de venda, perdas, enfim. Então, aí, gestão financeira, né? Fazer cursos de gestão financeira, entender de gestão financeira antes de começar isso, qualquer negócio. Né? As pessoas, a gente, infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma cultura de ter na escola como lidar com dinheiro, como fazer uma reserva de segurança, enfim. Então, muito importante aprender sobre gestão financeira. Então, a partir do momento que eu entendi qual é o meu negócio, o que eu vou montar, eu sou uma expert nisso, então agora eu vou para a gestão dos negócios, porque a gente tem várias ser muito bem tratadas, como toda a parte fiscal, como entender como essa questão de impostos, funcionários, quais são os comprometimentos de eu ter um funcionário.
Então, assim, montei um negócio, mas o funcionário quebrou minhas pernas porque me botou num processo e eu acabei do funcionário. Não. O funcionário não sabia como lidar com essas questões. Então, empreender é aquilo que eu estava falando, né? Mas o difícil é se tornar um empresário, né? E então eu acho que a minha mensagem principal é Carla, agora eu gostaria que a Carla deixasse uma mensagem final e repetisse aonde estará vendo seus livros e também o site, o contato da sua empresa. Conta para a gente aqui, Carla. Então, muito obrigada, né, pela participação, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. No Instagram é @elalider360 e lá a gente tem o link da bio, que também da comunidade, e que eu gostaria que o número maior de mulheres que pudessem se beneficiar, encontrar, né, o seu caminho, né, de ser protagonista da sua própria história. Que eu acho que o mais bacana é isso hoje, né? Nós, mulheres, estarmos preocupadas em sermos as protagonistas da nossa história, sem medo de ser o que a gente é, né? Para onde é que o seu livro estará à venda? Ele já está à Então, venda, Carla? Conta para o pessoal. ele vai estar nos principais canais, né, de venda de internet e também em livrarias, mas a gente está lançando ele em outubro.